Na segunda carta de Paulo a Timóteo, e vamos fazer menção ali da palavra de Deus. Segunda Timóteo, nós vamos ler no capítulo 4, apenas 5 versículos. O tempo, ele é contra nós, né? Mas o pouco que nós estivermos na presença do Senhor, nós devemos aproveitar o máximo possível. E nós somos gratos a nosso Deus por estar aqui nessa noite, por receber do Senhor aqui neste lugar. Amém? 2 Timóteo capítulo 4. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5. Uma palavra simples para os nossos corações, mas que diz muitas coisas. As cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, elas são conhecidas também como cartas pastorais, porque são cartas que exortam a conduta do servo de Deus, do obreiro, né? E hoje nós vamos dar só uma pinceladinha, só uma coisinha à toa, porque o tempo não nos ajuda, e essas duas cartas de Paulo, ela tem um repertório muito grande de conhecimento para a igreja. E às vezes no dia a dia que nós vivemos, nós deixamos isso passar desapercebido. E quando nós vemos, às vezes nós nos encontramos, às vezes, numa situação de luta, de batalha, que nós precisamos estar nessa postura de Timóteo. Então, por isso, nós devemos estar meditando sempre nisso, para a gente não perder esse elo, né, essa visão da palavra de Deus em nossas vidas. Então, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: conjuração à fidelidade e diligência. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Senhor Deus eterno e soberano Pai, a tua palavra foi lida à tua igreja esta noite, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para o Senhor falar aos nossos corações. Estamos vivendo, meu Deus, dias difíceis, mas quando olhamos para a sua palavra, o Senhor nos exorta a manter uma santidade, um padrão, Senhor, que é necessário àqueles que professam a fé em Ti, Pai. Nesse momento eu te peço, aquece o nosso coração com o fogo do Teu Espírito Santo, renova, Senhor, a cada dia a nossa comunhão contigo, para que nós possamos, meu Deus, Pai querido, estar fazendo o melhor para Ti, Senhor, porque nós jamais poderemos passar alguma coisa se nós não aprendermos contigo. Por isso eu te peço, acrescenta em nós o conhecimento que precisamos, para que nós possamos ser diferentes em nossa caminhada e poder glorificar o Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente discorrer sobre Timóteo, sobre essas duas cartas de Paulo a Timóteo, é discorrer sobre um assunto
voltado para a mocidade, para os jovens, porque Timóteo era jovem. Timóteo começou seu ministério ainda jovem, ainda menino. E a origem de Timóteo, a Bíblia vai dizer que Timóteo morava numa cidade chamada Listra. E a mãe de Timóteo se chamava Eunice. E a sua avó, que eram mulheres que ficavam firmes na palavra, na pregação do Evangelho, se chamava Loide. O pai de Timóteo é desconhecido, mas a Bíblia fala que ele era filho de pai grego. E nós vemos aqui que Timóteo, ele tinha tudo para ter uma vida desgarrada. Ele tinha tudo para ser contrário daquilo que a palavra de Deus nos apresenta como norma de conduta. Porque a situação dele, em vista da sociedade que nós vivemos hoje, era uma situação assim que ele serviria até de chacota nos nossos dias. Seria perseguido por isso, por ter um pai grego e por ter a mãe e a avó judias. Mas a palavra de Deus, nesta noite, ela quer falar conosco sobre o compromisso que nós devemos ter para com o nosso Deus. E Paulo, ele exorta Timóteo várias vezes a andar nesse caminho, a buscar a santidade, buscar a santificação. Paulo exorta Timóteo a fugir das coisas erradas. E no capítulo 2, nós vamos ver lá no versículo de número 1, que Paulo, ele vai passar alguns conselhos a Timóteo, encorajamento, porque na nossa caminhada é necessário, às vezes, nós temos pessoas que nos encorajam, pessoas que nos trazem de volta para o caminho, pessoas que se preocupam com a nossa vida espiritual, pessoas que dividem conosco a mesma fé. E Paulo, ele vai dizer assim no versículo de número 1, do capítulo número 2: Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E nós entendemos como podemos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, na tua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 1 a 3, Paulo vai dizer isso para a gente, ele vai nos ensinar a como nós podemos viver essa graça, como nós podemos compartilhar dessa graça, porque na verdade a graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas a Bíblia, ela diz que nós temos que tomar posse dessa graça, e ainda mais, a palavra de Deus, ela aponta que essa graça, nós podemos perder ela, essa graça que é colocada à disposição de todos, aquele que a tem pode perdê-la. Então, Paulo dá conselho a Timóteo para ele não se desviar da trajetória, para ele não perder essa graça que estava na vida dele. E quando Paulo, lá na carta de 2 Coríntios, no capítulo 6, ele vai explicar como deve ser a conduta dele no ministério e a conduta daqueles que participam do ministério. E Paulo diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receber a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? Porque às vezes a pessoa recebe a graça de Deus, recebe a salvação que vem através de Jesus Cristo, mas ele recebe essa salvação em vão. Ele não dá valor a essa graça que vem sobre ele. E por ele não dar valor a essa graça, ele tende a perder esse dom especial que vem da parte de Deus. No versículo 2 ainda, da segunda carta de Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer assim: porque diz, ouvi em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável,
eis aqui agora o dia da salvação. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, esse é o dia da nossa salvação. É o dia que nós passamos da morte para a vida. Porque a Bíblia diz que nós éramos mergulhados no pecado. A Bíblia vai dizer que nós fazíamos as coisas erradas, as coisas do mundo. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós saímos dessa condição da morte eterna e entramos em outro plano, o plano da salvação de Deus. E quando nós entramos nesse plano da salvação de Deus, a nossa conduta tem que mudar. A nossa conduta não pode ser mais aquela que nós tínhamos antes de nós conhecermos a graça. A graça que a pregação de hoje em dia, que nós falamos que é um favor imerecido, e muitos falam uma vez salvo e salvo para sempre, mas a Bíblia, ela vai nos exortar a nos santificar a cada dia e nos separar do mal, nos separar das coisas erradas, para que a graça de Deus se manifeste em nossa vida. E é assim que nós vivemos o Evangelho. Paulo ainda vai dizer no versículo 3, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Irmãos, a igreja, ministros da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus, ouvintes da palavra de Deus, irmãos que participam da mesma graça, cada um de nós fomos chamados para um ministério na presença de Deus. E não devemos deixar que o nosso ministério, o nosso chamado, seja censurado, que ele chegue a uma condição que possa ser censurado. Mas o que é ser censurado? A censura, ela veta ou ela aprova? Quando a censura, ela veta, você tem tudo para você desabar. Você tem tudo para você desabar. E com relação à salvação, à graça, à palavra de Deus, a censura, ela é sempre negativa. A censura, ela nunca vem para te levantar, ela vem sempre para te jogar para baixo. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus está falando? Vocês vão passar por lutas. Muitos vão censurar a sua fé. Muitos vão censurar a sua adoração, mas o conselho que a Bíblia, a palavra de Deus dá para a gente é o mesmo que Paulo deu para Timóteo. Mantém o seu cálice cheio, mantenha o seu cálice transbordando. Paulo vai dizer que virão dias, ele falando ainda para Timóteo, que virão dias que muitos andarão sobre as suas próprias concupiscências. Muitos não vão dar mais ouvido à palavra de Deus e vão se acercar de fábulas. O que é fábulas? São coisas que não acrescentam em nada na nossa vida espiritual. São coisas que não acrescentam em nada na vida espiritual, irmãos. Paulo vai dizer para Timóteo, afasta-te, que não haja no meio de vós esse tipo de palavra, discussões sobre a palavra de Deus que não leva a nada, que só leva a contenda. Paulo exortando Timóteo a manter o quê? Uma fé firme, o Evangelho. E é isso que nós devemos ter, uma fé firme no Evangelho, irmãos. A nossa adoração ao Senhor, a nossa fé, o que nós recebemos através da graça, não pode ser negociado, é inegociável. Não há como você participar da graça de Deus, da graça da salvação, e você barganhar isso com o mundo, você fazer uma troca com o mundo. Não pode. E nós vamos ler ainda no versículo 2, já estamos lá, na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2,
no versículo de número 2, que ele vai dizer o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, nós aprendendo de Deus para a gente poder transmitir conhecimento a outros. Nós enchendo o nosso cálice, enchendo o nosso pote de azeite para poder também servir a outros. Transmissão de conhecimento. A transmissão de conhecimento, ela é vista por Deus como algo precioso. O livro de Provérbios vai nos exortar várias vezes a buscar o quê? A sabedoria. E Tiago, ele vai dizer o seguinte: aquele que quer sabedoria, peça ao Pai, que Ele dá a todos e não joga em rosto, não joga na cara. Então, quando nós transmitimos, quando nós recebemos conhecimento e transmitimos esse conhecimento, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E hoje nós vivemos um evangelho onde, meus amados, obreiros, mensageiros da palavra de Deus estão deturbando esse conhecimento, estão desqualificando aquilo que é sagrado. O livro de Apocalipse, quando ele vai quase se encerrando, João, ele vai escrever o seguinte: aquele que tirar qualquer coisa dessas palavras, que todos os flagelos escritos nesse livro caia na vida dele. E aquele que acrescentar, vai sofrer o dano do mesmo modo. Irmãos, é sério. A palavra de Deus é séria. Não tem como a igreja ficar brincando de evangelhos. Cada tempo nosso na presença de Deus é tempo precioso aqui neste lugar. Cada reunião que nós temos aqui é tempo precioso aqui neste lugar. Eu estava ali meditando, e antes de eu entrar ali, eu falei: Senhor, confirma esta palavra que o Senhor tem me dado para trazer à tua igreja hoje. Porque eu sabia que nós não teríamos um público aqui como estamos acostumados a ter, na quarta ou no domingo. Mas quando o irmão Romualdo abre o livro de Salmo, no capítulo número 1, o Senhor diz: eis aí a palavra. Porque o livro de Salmo, capítulo número 1, ou seja, o Salmo número 1, ele nos exorta a fugir da aparência do mal, confirmando a palavra que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas, aplica-te no teu coração. Paulo manda Timóteo fugir daquilo ali, fugir das paixões da mocidade, fugir das coisas erradas. Timóteo, um jovem, começou cedo o seu ministério. Mas como esse jovem começa cedo o seu ministério? Os judeus começam a ensinar a criança a palavra de Deus, o evangelho, ou seja, a Torá, já com 5 anos de idade. Ele já começa a ensinar, irmão. Ele já começa a passar para ele o conhecimento sobre a lei de Moisés. E Timóteo, ele já vem absorvendo isso dentro da sua casa. Sabe por quê? O pai dele não era cristão, mas a mãe e a avó perseveravam na palavra de Deus, ensinava para ele desde pequeno. E a teologia vai dizer que o ensino de Timóteo começou antes dos 5 anos. Antes dos 5. Então, quando Paulo ele vai fazer uma visita na cidade, se não me engano, de Licaônia, Paulo, ele chega lá e vê Timóteo.
e vê que esse jovem, ele é fervoroso na fé. Timóteo era diferente daquela mocidade de época. Timóteo tinha um algo mais naquele momento, e esse algo mais de Timóteo chamou a atenção de Paulo. E quando Paulo começava a pregar, Timóteo colocava o seu ouvido para ouvir. Quando Paulo começava a ministrar a palavra de Deus, lá estava Timóteo no meio do público. Timóteo era um exemplo para a sociedade naquela época. Onde ele passava, as pessoas diziam coisas boas sobre Timóteo. As pessoas apontavam para ele e diziam: eis aí um jovem praticante da palavra de Deus. E é isto que a igreja precisa hoje em dia. A igreja precisa de homens e mulheres praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque quando nós somos praticantes da palavra, mesmo que ela venha nos exortar, mesmo que ela venha nos corrigir, nós sabemos que é tudo para a honra e glória do Senhor. E é assim que a palavra de Deus ela trabalha em nós. É assim que a obra de Deus é feita dia após dia. Mas é necessário o povo de Deus entender que nós somos escolhidos para sermos diferentes aqui nessa terra. Aonde você estiver, você é um sacerdote de Deus. Na sua casa, você é um sacerdote de Deus. No seu trabalho, você é um sacerdote, você tem que dar exemplo. Na rua, você é um sacerdote, tem que dar exemplo. Por quê? Você está sendo vigiado por uma tão grande nuvem de testemunha. E aonde você passar, meu irmão, se você fala que você é de Jesus Cristo, se você fala que você serve Jesus Cristo, se você fala que Jesus é o autor e consumador da sua fé, que Jesus é o autor da sua salvação, então nunca negue esse nome aonde você estiver. Com a sua palavra, com seu comportamento, seja notório diante dos homens as suas obras. Seja notório. Aquilo, aonde você passar, Paulo vai exortar Timóteo diante das lutas, das dificuldades. No capítulo de número 4, no versículo 7, Paulo ele vai dizer o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Você ama a vinda de Jesus, meu irmão? Então a coroa da justiça está preparada para ti. Você ama a volta de Jesus? Você ama e crê que Jesus está voltando para buscar a igreja? A coroa da glória está reservada para ti. E é esta coroa que nós buscamos aqui hoje. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Diácono Romualdo, glória a Deus. Que o Senhor nos dê mais oportunidade de falar, de comentar sobre Timóteo, irmão. Porque esse jovem é um grande exemplo para a nossa igreja hoje. Para a igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu não falo a igreja de Nova Vida, de Parque São Vicente. Quando eu falo nossa igreja, eu englobo todas as igrejas da face da terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um só em Cristo Jesus. Então não existe a igreja A, igreja B, igreja D. Não. Deus levantou os ministérios, um diferente do outro, mas a palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. Nós ficamos uma semana aqui buscando o Espírito Santo. E eu passei em frente à igreja Cara de Leão, os jovens estavam lá buscando também. Eu falei, Senhor, muito obrigado, que não somos só nós. Ainda existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então é isso que nós temos que fazer como igreja. Nós somos chamados para essa responsabilidade. Toma para você, irmão, essa responsabilidade. Eu sei que às vezes é cansativo. Às vezes o nosso dia a dia é puxado,
mas não perca a oportunidade de você estar na casa do Senhor, adorando com seus irmãos, adorando ao Senhor, compartilhando coisas novas a cada dia. Porque quando nós vamos olhar para as cartas de Paulo, a igreja de Corinto, Paulo vai dizer o seguinte: quando vós vos reunir, o que acontece? Um tem doutrina, um tem salmo, outro tem palavra, esse tem visão, outro tem revelação, mas o conselho dele no final é o seguinte: mas tudo se faça com ordem e decência. Essa é a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amado. Glória a Deus, aleluia. Vem, varão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muita glória. Obrigado, meu querido. Deus continua te abençoando. Em nome de Jesus, nos ensinando mais e mais. Amém? Glória a Deus pela vida do nosso irmão Elton, por poder ter ministrado a palavra do nosso Pai para o nosso coração, para a nossa vida.